Imagine que você está em um grande campo de trigo pronto para a colheita. A brisa sopra suavemente, mas algo estranho acontece. No meio do trigo cresce uma planta muito parecida, mas que é, na verdade, uma erva daninha. Ela se mistura, parece igual, mas por dentro é diferente. Assim como no campo, dentro da igreja também existem aqueles que se parecem verdadeiros, mas que na realidade são falsos. Como podemos identificar essas diferenças? Como saber se somos trigo ou joio? Jesus nos deu a resposta em uma das mais impactantes parábolas da Bíblia. Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus, e hoje com um tema muito impactante, uma das parábolas mais impactantes que Jesus nos conta, é a parábola do joio e o trigo, aonde nós vamos ver quem são os falsos no meio da igreja. Será que eu sou trigo? Será que eu sou joio? Vamos ver juntos? Vamos poder analisar juntos? E esse devocional de hoje é para que você possa meditar. E se você gosta de mensagens dessa forma, eu já convido você a deixar um like, compartilhar, comentar e se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificação para você receber a notificação de mensagens como essa. Amém? Queridos, nós vamos estar vendo como texto base essa parábola lá no livro de Mateus, capítulo 13, verso 24 a 30. Mateus, capítulo 13, verso 24 a 30. Vou colocar na tela e você vai poder meditar junto comigo nesse texto. Diz assim: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que arranquemos? Ele respondeu: Não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém, queridos? Esse realmente é uma das parábolas mais impactantes de Jesus, queridos. Por quê que eu digo isso? Vamos entender um pouquinho do contexto histórico, o contexto judaico daquele tempo. Nós temos que entender que no tempo de Jesus, a agricultura era uma parte essencial na vida judaica. Era algo corriqueiro para eles. Muitos entendiam o processo de plantio e colheita. E Jesus usa essa linguagem cotidiana deles para ensinar esses princípios espirituais profundos que nós estamos meditando hoje.
O trigo, queridos, era um dos cereais mais importantes da região. Por quê? Porque ele era utilizado para fazer o pão. Essencialmente, era a alimentação dos judeus. E já o joio era uma erva daninha, quase idêntica ao trigo, muito parecida com o trigo, enquanto jovem, enquanto eles estavam crescendo juntas. Quase você não conseguia discernir qual que era qual, mas que quando ela crescia, ela revelava sua verdadeira natureza. O seu fruto era venenoso e imprestável, enquanto o fruto do trigo ele alimentava, dava vida, sustento para o povo judeu. E o que Jesus queria nos ensinar com essa parábola, quando ele ensinou essa parábola? Bom, vamos entender aqui o que Jesus queria ensinar. Dentro do reino de Deus, queridos, existem aqueles que verdadeiramente pertencem a Deus, que no caso é o trigo, e aqueles que apenas se parecem, mas não possuem vida espiritual genuína. E esses são o joio. Ou seja, queridos, o joio dentro da igreja, ele fala o evangeliquez, ele se veste como um cristão, ele carrega a Bíblia, ele muitas vezes prega, ele roda, ele sapateia, ele grita aleluia, dá glória a Deus. Parece igualzinho um cristão, mas ele não tem uma vida espiritualmente genuína. Mas Jesus também revela algo impactante nesse contexto, dentro dessa parábola. E o que Jesus revela? Jesus revela que Deus, e aqui é algo importante para você entender, Deus ele permite que tanto o joio quanto o trigo, eles cresçam juntos até o dia da colheita, ou seja, até a volta de Cristo, quando a separação será feita. Pastor, quer dizer que Deus permite então que o joio e o trigo eles cresçam juntos? Quer dizer que dentro da igreja muitas vezes vai ter joio e trigo? Sim, vai ter. Perceba que a parábola ela fala de uma plantação. A plantação é o reino de Deus, é como se fosse o reino de Deus. É como se fosse a igreja de Cristo. E dentro da igreja, ali você vai ter pessoas genuinamente cristãs e pessoas aparentemente cristãs. Daí eu te pergunto, você, se autoanalisando agora, fazendo uma autoanálise, você é trigo ou você é joio? Como que nós podemos identificar isso, pastor? Vamos lá. Vamos identificar, então, agora trazendo para a nossa realidade, como definir, como discernir quem é joio e quem é trigo. E também me autoanalisar se eu sou joio e se eu sou trigo. E se eu sou joio, e agora, pastor, eu descobri que eu sou um joio. Tem solução para mim? É isso que nós vamos ver agora, tá bom? Vamos para um outro texto, Mateus capítulo 7, nós vamos ler o verso 15 a 20. Mateus capítulo 7, verso 15 a 20. Nós vamos ver algo bem interessante que está em conexão com esse tema e com essa parábola. Olha só. Tenham cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado com quem, queridos? Com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Olha só, presta atenção. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas?
Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Você percebeu que esse texto está em conexão com a parábola? Quando você analisa os dois, fala assim, nossa, pastor, mas parece que Jesus estava falando ali quase que as mesmas coisas em palavras diferentes. É isso mesmo. Se você pensou assim, você está corretíssimo. Tá? Por quê? Que Jesus ele nos ensina que a diferença entre o verdadeiro e o falso cristão não está na aparência. Porque ambos se vestem como cristãos, andam como cristãos, falam como cristãos, carregam a Bíblia, dão glória a Deus, aleluia. Amém? Mas nos frutos que cada um produz é que está a diferença. O trigo dá fruto e o joio não. O joio ele só produz veneno. E isso dentro da igreja é nítido quando você vê ali um joio, quando ele dissemina fofoca, quando ele traz divisão, quando ele traz grupinhos sociais, aonde uma determinada pessoa quer mandar mais do que o pastor, definindo quem é quem. Isso é um joio. Então muitos podem parecer espirituais, podem falar como cristão, orar como cristão, mas se não geram frutos dignos de arrependimento, eles são apenas joio no meio da igreja. É simples assim. O apóstolo Paulo também, queridos, também nos traz um alerta lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. 2 Timóteo, verso 3, verso 5. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, queridos. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afastem-se destes também. Então é muito fácil, vamos dizer assim, né? Você reconhecer um joio e um trigo. E claro que eu estou aqui falando uma questão de autoanálise. Mas que também um joio dentro da igreja, ele pode te contaminar. Ele pode te contaminar com as suas ideias, com as suas filosofias, com as suas rebeliões. Então eu preciso tomar cuidado também. Porque no mundo espiritual, um trigo pode se transformar em joio, mas também um joio pode se transformar em trigo. Na agricultura normal, convencional, isso não pode acontecer, isso não tem lógica nenhuma. Mas no mundo espiritual, um bom cristão, um verdadeiro cristão, pode se transformar num falso cristão, aonde ele tem a aparência de piedade, mas não é. E um joio, quando a pessoa ela se autoanalisa e ela vê que ela é um joio, ela pode perceber, pode se autoanalisar, opa, estou no caminho errado, eu preciso me arrepender, voltar do meu mau caminho e me tornar um verdadeiro cristão. Então, queridos, isso significa que o verdadeiro cristão, ele não é identificado por palavras, mas por uma vida transformada, uma vida onde você percebe que a pessoa se arrependeu verdadeiramente, mudou suas atitudes, mudou seus atos. O trigo cresce e produz algo que alimenta outras pessoas, nutre outras pessoas, encoraja, ajuda, se compadece.
O joio não. O joio ele produz veneno, reúne grupos, faz divisão, levanta um grupo para se levantar contra o pastor da igreja, contra você. Você está entendendo, queridos? É assim, são essas características que marcam o joio do trigo. Agora eu te pergunto, quero fazer uma pergunta muito importante para você agora. Se hoje fosse o dia da colheita, se Jesus estivesse voltando hoje para separar o trigo do joio, aonde você estaria? No trigo sendo colhido para o celeiro do Senhor? Ou no joio pronto para ser queimado? A boa notícia é que Deus nos dá oportunidade de mudarmos enquanto ainda estamos crescendo. Se você sente que a sua vida precisa gerar mais frutos, é tempo de se aproximar de Jesus, ter uma vida mais íntima com Deus, buscar mais intimidade com Deus e permitir que o Espírito Santo te transforme em um verdadeiro trigo do reino. Agora, eu quero que você escreva lá nos comentários do vídeo agora. Eu escolho ser trigo. Escreve lá. Eu escolho ser trigo. E compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Amém? Eu quero poder estar orando por você e pedir para você, para que, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. E se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Amém? Vamos orar? Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero diante do Senhor colocar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que está aqui no canal agora fazendo esse devocional de hoje. Aonde essa palavra os ensina a meditar na Tua palavra, a se autoanalisar, a ter direção, transformação, amadurecimento e crescimento na vida deles, Pai. Que eles tenham um dia abençoado, guardados e protegidos pelo Senhor. Assim também como a casa deles, a família deles. Guarda-os e proteja-os, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu te vejo no próximo devocional. Tchau, tchau.